MV Regim, o navio que afundou com mais de 5.000 carros logo na sua viagem inaugural. O Titanic dos carros. Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Que beleza, hoje vou trazer para vocês aqui uma história não muito feliz, mas que deixou as suas lições. A história do MV Regim, o navio porta-carros que saiu do Japão com destino à Irlanda, mas que acabou tendo um problema bem sério ali na costa portuguesa. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Na madrugada de 27 de abril de 1988, o MV Regim foi parar tombado na Praia da Madalena, em Portugal. Esse navio de bandeira panamenha saiu do Japão com 22 tripulantes e carregado com 5.432 veículos, com destino à Irlanda. Só que antes disso, ele tinha que parar ali no Porto de Leixões, próximo à cidade do Porto, em Portugal. Ali ele desembarcaria 250 veículos e foi ali que as coisas já começaram a ficar estranhas. Depois de atracado, ele desembarca os 250 veículos, mas na hora de fechar a rampa de popa ali, o navio dá uma tombada de lado, o comandante já achou que estava meio estranho. Porém, como ali tinha limitação de calado, o comandante tomou a decisão de encher os tanques de lastro do navio lá em alto mar. Aqui eu vou abrir um parênteses porque senão você não vai conseguir entender o que aconteceu com esse navio. O Porto de Leixões ele tinha uma limitação de calado, ou seja, a profundidade ali do porto ela não era muito grande. O calado de um navio é a distância entre a superfície da água e o ponto mais profundo da quilha do navio lá embaixo. Então, por exemplo, em um navio como o Regim, o calado gira em torno de uns 10 metros. Isso significa que você vê tudo aquilo do navio para fora, mas ainda tem 10 metros para baixo da água ali. Isso é o calado do navio, esses 10 metros. E o calado serve para dar estabilidade para a embarcação. Senão o navio fica muito para cima, qualquer vento tomba, né? Então o calado lá embaixo dá estabilidade para a embarcação. Quando o navio não está carregado ou está com a carga desbalanceada, o comandante enche os tanques de lastro, que é para compensar o desbalanceamento ou para sentar o navio de vez ali dando peso para ele ter lastro e por consequência ter estabilidade. Lembra que eu te falei que no Porto de Leixões tinha limitação de calado? Isso significa que o comandante não podia encher os tanques de lastro para sentar bem o navio e dar estabilidade para ele, porque ele não tinha profundidade o suficiente para o calado do navio. E o comandante toma uma decisão que pode ser polêmica, mas ele achou que era o melhor naquele momento. Ele pensou, bom, eu vou sair com o navio pelo canal do Porto, quando eu atravessar o quebra-mar e pegar uma profundidade maior, eu encho os tanques de lastro, sento o navio e sigo viagem. O problema é que quando ele passou o quebra-mar, os ventos estavam muito fortes. Esses ventos pegaram a lateral do navio, jogando ele contra a Praia da Madalena, e em menos de 2 minutos o navio estava tombado. E aí começa uma saga digna de um filme. Como você pode ver nas fotos, o navio não estava tão avariado, então a empresa pensou que conseguiria recuperar esse navio. No mês seguinte, já em maio, eles começam a retirar todo o combustível do veículo para não ter perigo de ter nenhum vazamento. Só que à medida que o tempo passava, eles viram que seria impossível recuperar esse navio. E aí começa uma briga entre a empresa dona do navio e o governo português sobre quem que vai retirar esse navio de lá e como. A empresa dona da embarcação queria simplesmente rebocar ele para alto mar e afundar o navio. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Existem leis ambientais, existem tratados internacionais sobre o mar. Você não pode simplesmente levar um navio lá e afundar, né? O governo português então começa a pressionar a empresa por uma solução para aquele navio ali naquela praia. E a empresa diz o seguinte, que se o governo português não cooperasse com a ideia deles ali para tirar o navio, eles iriam simplesmente abandonar o navio lá e o governo de Portugal que se virasse para fazer como achasse melhor. A grande questão é que quando chegassem as tempestades de inverno, elas iriam arrebentar esse navio e as diversas peças dele iam inutilizar praticamente aquela praia, né? Porque ia ficar cheio de ferro retorcido, peças, etc. Então o navio não podia ficar ali. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas uma empresa pode simplesmente abandonar um navio ali? Teoricamente não, mas essas empresas tinham uma estratégia. A verdade é que essas empresas panamenhas, elas nunca tinham muito dinheiro em si. É como se todo o dinheiro delas tivesse investido em embarcações. No caso dessa empresa, o Regim já era o maior navio que ela tinha e naquele momento estava naufragado. Então se eles abandonassem o Regim ali e o governo português quisesse executar a empresa para cobrar, a empresa não ia ter patrimônio. Afinal, o maior patrimônio deles já estava ali encalhado para afundar, né? Resumindo, o governo português ia ter que se entender com a empresa, porque senão o governo ia ter que dar um jeito sozinho na situação. Só que tudo isso é estratégico, né? É bem capaz que uma empresa que tem um navio que transporta 6.000 carros não ia ter dinheiro para indenizar um governo.
Só que sabe como que é, né? Eles iam alegar falência, daí depois de um tempo eles abrem a empresa com outro nome e vida que segue. Só para vocês terem noção do que tinha no navio, tinha mais ou menos 173 toneladas de cobre e chumbo, 115 toneladas de tinta, 28 toneladas de óleo e mais de 1.000 toneladas de borracha, além de muito mais coisas. Nas negociações, o governo conseguiu que a empresa tirasse 1/3 da carga de veículos ali de dentro e, na sequência, o navio começa a ser desmontado para depois ser rebocado e afundado em alto mar. Isso se deu a 240 quilômetros da costa e o navio repousa hoje a 2.000 metros de profundidade com 2/3 da carga ainda. Dizem que nas pedras da Praia da Madalena você ainda encontra às vezes ferros retorcidos da época do naufrágio e que por muito tempo chegavam na praia ali pedaços de carros, calota, toca-fita, essas coisas. Dos 22 tripulantes, um morreu logo no acidente, outro ficou ferido, mas se recuperou e os demais nada sofreram. É muito difícil imaginar que a culpa seja só do comandante nesse acidente, afinal de contas ele também não tinha calado para estabilizar o navio ali naquela condição. Mas nós não somos especialistas nisso, então cabe a nós contar apenas essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e até a próxima.